Irmãos, é Mateus 26. Eu vou ler a partir do verso 69, tá? Vamos lá, verso 69. E a gente vai ler até o 75. A gente vai falar hoje sobre Pedro nega Jesus. Acharam aí? Mateus 26, verso 69. Pedro nega Jesus. Bom, o texto diz assim, vamos ler? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disses aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele o negou outra vez, agora com juramento. Ele disse: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saindo dali chorou como? Amargamente. Amém? Eu quero trazer a palavra para vocês, irmão, e o tema da pregação hoje é a queda de Pedro e a sua restauração. A queda de Pedro e a sua restauração. Quem é Pedro? A gente está falando de um homem de Deus que caiu, né? O líder dos discípulos de Jesus. Quem é Pedro? Pedro era um homem de altos e baixos. Pedro foi um homem que tinha fé para andar sobre as águas. Todo mundo viu Jesus caminhando nas águas, mas o único que pisou na água e teve fé de caminhar nas águas foi Pedro. Fé para caminhar nas águas, para logo em seguida duvidar e afundar. Quem é Pedro? Pedro é esse homem, um momento cheio de fé, em seguida um homem cheio de dúvida. Pedro é um homem que, usado por Deus. Jesus pergunta para os discípulos: quem eu sou para vocês? E os discípulos: tu és Jeremias? Você é a reencarnação de João Batista? Você é a reencarnação de Elias? E aí o Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai. Então Pedro é um homem usado por Deus para falar palavras de sabedoria, para logo em seguida falar uma besteira. Jesus fala assim: vou para Jerusalém, vou ser morto, vou ser crucificado. E o Pedro: de maneira nenhuma isso acontecerá contigo, mestre. E Jesus olha para Pedro e fala: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Pedro é um homem que é usado por Deus, uma palavra bonita, e em seguida usado pelo diabo. Uma hora ele está falando uma coisa certa, daqui a pouco ele está falando besteira. Pode isso, Arnaldo? Uma pessoa ser usada por Deus e em seguida usada pelo diabo? Bom, a Bíblia mostra que pode. Quem diz que não pode, dorme com esse barulho. Porque Pedro é usado por Deus, e em seguida o diabo entra na língua dele para falar besteira. Então Pedro é um homem assim, uma hora está cheio de fé, em seguida está cheio, uma hora está falando palavras certas e bonitas, em seguida está falando besteiras. Quem é Pedro? Pedro é um homem que olha para Jesus e disse: por ti eu dou a minha vida. E no mesmo dia, ele nega Jesus 3 vezes. Ele joga a praga nas pessoas. Uma hora atrás ele disse: por ti eu dou a minha vida. E no mesmo dia ele nega. Pedro é aquela pessoa que no culto eu entrego a minha vida para Jesus, e ela sai do culto, no mesmo dia ela está negando Jesus. Então Pedro é esse homem a ser estudado. Pedro então é um homem de altos e baixos. Tem fé, tem dúvida, tem palavras sábias, tem palavras tolas, assume compromisso com Deus e em seguida não cumpre nada do que falou. Eu quero dizer para você que esse Pedro está aqui hoje, debaixo da nossa pele. Porque nós também, às vezes tem dia que a gente está cheio de fé, e no mesmo dia que a gente está cheio de fé, a gente é tomado pelas dúvidas. Tem culto que a gente vem aqui, faz compromissos com Deus: por ti eu dou a minha vida, Jesus. E no mesmo dia que teve aquele culto, que levantamos a mão, naquele dia estamos negando Jesus. Então eu queria falar para vocês de 2 coisas: a queda de Pedro e a sua
restauração. Quem foi que caiu aqui? Um dos principais líderes da igreja do Senhor. E eu quero pregar isso para você ver como que o diabo trabalha na nossa vida. Porque Pedro não caiu do dia para a noite. Eu quero trazer um subtítulo: os degraus da queda de Pedro. Então eu quero que você acompanhe comigo na Bíblia como que foi o afastamento de Pedro, como que ele chegou no fundo do poço. Qual é o fundo do poço dele? Ele está sentado com pessoas que odeiam Jesus, e ele está espraguejando as pessoas, porque as pessoas falam que ele conhece quem? Olha o nível que ele chegou. Como que Pedro chegou nesse nível? Então, com a sua Bíblia aberta, vamos ver aqui os degraus. Por que eu estou colocando o degrau? Imagine Pedro, que ele chegou no lugar máximo. Ele é discípulo de Jesus, ele vai para o monte com Jesus, ele tem o maior pastor que a humanidade teve, então ele está lá no topo, é como uma escada, ele está aqui com Jesus, e ele foi o quê? Ele foi descendo, foi descendo, foi descendo. É assim que acontece com muitos de nós. A gente está lá, a comunhão com Deus, aí aquela pessoa cheia de Deus agora está descendo, está descendo, está descendo, está perdida no mundo de novo. Com a sua Bíblia aberta, vamos lá. Em primeiro lugar, o primeiro degrau do afastamento de Pedro de Jesus está no seu orgulho, está na sua presunção. Olha o versículo 31 comigo, vamos lá, capítulo 26, verso 31, diz assim, vocês leram o 31 comigo? Acha aí o versículo 31. Vamos juntos? Diz assim: então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizeis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para quem? Aí você olha a palavra de Pedro e fala: não, ele falou certo, mas tem algo errado na fala, tem presunção. Sabe o que Pedro está dizendo? Jesus marcou uma reunião com os discípulos, é uma quinta-feira, na sexta ele vai ser crucificado. Aí Jesus fala para os discípulos: chegou o dia, pessoal, eu vou ser preso, vão me bater, vão me pendurar numa cruz, e eu vou morrer, e quando eu for preso, todos vocês aqui do meu grupo, dos 12, todos vocês vão me abandonar, vocês vão ficar com medo, todos vocês vão ser covardes, e vão me deixar sozinho, todos vocês. E de fato, quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Todos os discípulos abandonaram. Aí Jesus fala: todos vocês vão errar comigo. O Pedro chega para Jesus e fala: eu não, eles podem errar com o Senhor, mas eu, olha o que ele está dizendo, eu não sou igual a eles, eu sou melhor do que eles. Eles abandonam o Senhor, que eles são medrosos, mas eu não, eu andei sobre as águas, eu estou contigo nas montanhas, eu estou do teu lado. Isso é presunção. A nossa queda começa, o nosso afastamento de Deus começa na presunção, quando a gente se acha melhor que os outros. Sim ou não? Eu prego melhor, eu canto melhor, eu falo melhor, eu sou melhor do que você. Pedro então, ele se achava melhor que os outros. Aí começa a queda, irmão. Isso é um perigo, né? Igrejas que se acham melhor que as outras, pastores que se acham melhor que os outros, porque tem mais seguidor. Presunção no seu coração. Mas em segundo lugar, a queda de Pedro também começa, olha aí comigo, vamos lá, versículo 35, na confiança em si mesmo. Lê o 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer, de nenhum modo Aonde está o erro nessa palavra? Ele está confiando mais nele do que em Jesus. Ele disse assim: eu não vou te negar, eu não vou te abandonar, eu morro por ti, mas te abandonar? E Jesus sentiu, sabe o que é aí? Autoconfiança em si. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, a Bíblia não está falando que você e eu somos malditos que confiamos em outra pessoa. É quando você confia em você mesmo. Autoconfiança em você. Quando você se acha o Superman da fé. Não, esse pecado ela pratica, mas eu não faço essas coisas, eu nunca vou fazer isso. Você está confiando mais em você do que em quem? O que a Bíblia diz que você é? E eu? Somos caídos. A nossa natureza é o quê?
Tem um exemplo bíblico, pastor? Tem, eu vou contar. A Bíblia conta a história de Sansão, um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de força. Eu estava assistindo um filme, acho que era o Hércules. Vocês já assistiram o Hércules, né? Aí a minha esposa viu lá, era o Hércules. Aí minha esposa falou assim: irmão, já existiu um homem forte igual o Hércules? Eu falei: o Hércules é mentira, mas esse homem já existiu. E a Bíblia fala, Sansão, um homem tinha uma força de outro mundo. E a Bíblia diz que o Sansão, cheio do Espírito Santo, cheio de força, ele ficou brincando com a Dalila. A Dalila ficava falando para ele: Sansão, fala para mim de onde vem a tua força. E ele brincava, né? Se você me amarrar com 7 cordas novas, eu vou perder a minha força. Aí ela vai lá e amarra ele com 7 cordas novas. E ela disse: Sansão, os filisteus. A Bíblia diz que ele quebra as cordas e mata os filisteus. Ele ficou indo na casa da Dalila várias vezes, brincando com ela. O que eu vou falar aqui não está na Bíblia. É como se alguém falasse assim para ele: ô Sansão, eu estou vendo que você está indo na casa da Dalila todo dia, hein? E você está brincando que essa menina vai acabar com a tua vida. Aí o Sansão: eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu sou ungido do Senhor, eu tenho força. Você acha que essa menininha vai me derrubar? A gente só está brincando. A gente está brincando. Eu não vou contar meu segredo para ela, não. Eu gosto de conversar com ela, eu gosto de brincar com ela. Não tem nada com ela, não. É brincadeira. É assim que o diabo faz. É casado. Não, mas é aquela mulher que a gente troca mensagem aqui. Mas a sua mulher sabe? Não, mas não tem nada não. A gente só está. É assim que começa, hein? Aí troca figurinha. Aí apaga as mensagens para a mulher não ver. Apaga as mensagens para o marido não ver. Agora está dormindo com o celular até debaixo do travesseiro, tem um medo de alguém pegar. Não, a gente não tem nada não, a gente só vai brincando. Aí a Bíblia diz que o Sansão brincou a primeira, brincou a segunda, e toda vez que ele brincava, a Bíblia diz que ele se levantava e matava os inimigos. Até que na terceira vez, escuta, ele fala para a menina: nunca passou uma navalha no meu cabelo. O dia que cortar meu cabelo eu perco a força. Quando ele dormiu, ela cortou as 7 tranças dele. E a Bíblia diz que ela fala: Sansão, os inimigos. A Bíblia diz desse jeito. O Sansão falou assim: me levantar-me-ei como antes. O que eu aprendo aqui? Da primeira vez ele brincou e se levantou. Da segunda vez ele brincou. Sabe o que ele está falando? Eu estou brincando e estou me dando bem. Sabe o que significa? Não, eu estou fazendo coisa errada e ninguém descobriu. Até agora meu marido nunca descobriu, minha mulher, meu pai, minha mãe, sei lá. Eu estou fazendo coisa errada e estou me dando bem. Você vai se dar bem até certo ponto. A Bíblia diz assim, Sansão falou assim: eu vou me levantar como eu sempre me levantei. Escuta, a Bíblia diz assim: porém Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. A força não estava no cabelo. A Bíblia diz: o Senhor se retirou de quem? E a Bíblia diz que na hora que ele vai pegar o inimigo que pega ele estranha que ele está sem força. Aí o cara já faz assim nele, o outro já faz assim nele, o outro vem e fura os olhos dele. O que aconteceu? Eu sempre me dei bem. Você se dá bem a primeira, você engana a segunda, você pode enganar a terceira, mas vai chegar uma hora que você vai ser pego, e você vai cair, e você vai ser envergonhado. Aonde está o erro no Sansão? Ele confiou mais nele. Esse é um exemplo negativo, mas nós temos um exemplo positivo. O José do Egito. A Bíblia diz que a esposa do Potifar dava em cima do José todo dia. No dia que ela agarrou José, falou: você vai deitar comigo. A Bíblia diz que ele saiu. Por que ele saiu correndo? Porque ele não confiava nele, porque ele queria, ele desejou, mas ele não, eu não posso confiar em mim. Então o pecado de Pedro, a queda de Pedro está na sua quando eu me acho santo demais, crente demais, melhor que os outros, quando eu olho para um pecado e falo assim: o que ela fez eu nunca vou. Não foi o que Pedro falou? O que Pedro falou? Eles podem fazer, mas eu. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente gosta de fazer isso. A gente gosta de descobrir pecado dos outros e falar assim: você viu o que fulano fez? Eu não faço o que ela fez. Toma cuidado, você pode fazer, porque você é fraco igual ela. Não é porque ela caiu e o pecado dela foi descoberto que você é mais forte. Um dia um pastor me repreendeu.
Eu fiquei sabendo de um pastor que voltou para a bebida. E o comentário lá na igreja é que o pastor estava fazendo um culto bêbado. Ele saía para vomitar, coisa horrorosa, tinha que tirar esse pastor da igreja. E eu comentei com outro pastor e falei: pastor fulano de tal, pai, você não sabe o que aconteceu com o Beltrano? O quê? Pô, o cara tá bebendo, meu. Os obreiros da igreja, a igreja revoltada com ele. O pastor olhou para mim e falou assim: pastor Alexandre, um dia eu comentei um pecado de um pastor. Olha para mim, no mesmo ano eu estava fazendo pior que ele. Então quando você vê uma pessoa que caiu, quando você descobriu o pecado de alguém, você tem que orar: Deus, cuida da minha alma, porque eu sou fraco igual ela, para você não cometer o mesmo que ela. Não fique julgando, que nem Pedro. Eles erraram, mas eles podem te negar, mas eu jamais. 2 erros de Pedro: se achou melhor que os outros, falou que não cometeria o pecado que os outros cometeriam, e teve mais confiança nele. A nossa confiança tem que estar em Deus, não confia em você. 3º degrau da queda de Pedro: falta de oração. Olha o que está no versículo 40. Todo mundo leu 40 comigo. E voltando-se para os discípulos, achou-os o que, gente? Dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em quê? O espírito na verdade está pronto, mas a carne é o quê? Pedro, ele cai porque ele não ora. Jesus está lá no Getsênime em uma oração. Jesus Cristo está derramando lágrimas. Jesus Cristo está suando. Lá no livro de Hebreus vai dizer que ele ora com lágrimas. Ele está buscando o Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E ele pede para o Pedro orar, e o Pedro não. Por que o Pedro caiu? Porque ele não tem comunhão com Deus, porque ele não gosta de orar. E pasmem vocês, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos sinóticos, em nenhum desses livros, pode ler eles todos, você não vai ver os discípulos de Jesus orando. Eles não oram. Você lê Mateus, você não vê nenhum deles orando. Eles só vão orar no livro de Atos. Só quem ora aqui é Jesus. Jesus fala para ele: Pedro, você não consegue orar comigo, Pedro. Por que Pedro negou Jesus? Primeiro, porque ele se achava melhor que os outros, porque ele falou: o pecado deles eu não cometo. Segundo, porque ele confiou mais nele do que em Deus. Em terceiro, porque ele não tem vida de... Você viu o que Jesus falou? Por que nós devemos orar? Olha aí o 42, o 41, por que você tem que orar? Vamos lá, lê de novo. Vigiai e orai para que não entreis em... O espírito na verdade está o quê? Está pronto. A carne é o quê? A carne é fraca, sempre vai ser fraca. Você pode morar na igreja, você pode dormir em cima do altar, você é batizado nas águas, você vem domingo de manhã, você vem domingo à noite, você vem segunda, você vem quarta, você vem sexta, você vem para a vigília, a sua carne vai continuar fraca. Oração não deixa a carne fraca, não, carne vai continuar fraca. Ela é fraca e ela sempre vai ser fraca. O pecado habita em nós. O problema não está do lado de fora, o problema está do lado de quê? Aí Jesus falou: a carne é fraca e sempre vai ser fraca, mas segura, o espírito tem que estar o quê? O problema é que tem gente que o espírito dela é fraco. E sabe por que o espírito é fraco? Porque ela não tem vida de oração. Ela não tem comunhão com Deus. Por que Pedro negou Jesus? Por que Pedro se achava melhor que os outros? Porque ele não tinha vida com quem? Com Deus. Ele não orava, ele não se derramava na oração diante de Deus. Oh, meus irmãos, você quer vencer o pecado? É oração. Não existe oração assim para tirar o pecado de você. Você vai ser atraído pelo pecado. O desejo errado vai estar. Eu tenho desejos errados, eu sinto vontade de pecar, mas eu tenho que orar a Deus, eu tenho que buscar Deus para vencer a minha carne. Eu não sou melhor do que você, não. O pecado que você tem, a luta que você tem, eu tenho, todos nós temos. O segredo está em buscar a Deus em oração. E a gente tem histórias de oração. Eu estava lendo uma história muito bonita do pastor Carlos Spurgeon. Spurgeon, ele era um pregador que as pessoas choravam no culto dele. As pessoas se levantavam: para de pregar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Era assim o culto dele, ele pregava as pessoas: eu quero me batizar, pastor Spurgeon. E alguém chegou para ele e falou: pastor Spurgeon, você prega, um monte de gente se entrega a Jesus, qual que é o segredo? Você lê muita Bíblia? Ele falou: não é só ler não, é que enquanto eu estou pregando, debaixo do altar da minha igreja, ele montou uma sala, eu tenho 300 irmãs que estão orando.
O pastor está pregando e tem um monte de irmã debaixo do altar. É como se a igreja fosse aqui em cima, tá? E as irmãs, e elas ficam bem debaixo do altar do Spurgeon. Pode pesquisar no Google. E elas, Deus, abre o coração das pessoas. Enquanto o nosso pastor está pregando, vai tocando no coração. Se tem gente que já está cansada da pregação, toca nela, amarra o desânimo. E ali o pastor pregando e as 300 irmãs fazendo o quê? Então a pregação dele tinha poder. Não é porque ele explicava bonitinho, não. É porque tinha oração. Jesus nunca ensinou os discípulos a pregar, mas Jesus sempre ensinou eles a orar. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele não orava. Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito tem que estar o quê? Forte. E o que fortalece o espírito é comunhão com Deus. Diga graças a Deus. Pastor, por que Pedro caiu? Vamos lá, olha comigo o verso 51. O que diz aí no 51? Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embaia a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensa que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria este momento mais de 12 legiões? O que está acontecendo aqui? Por que Pedro caiu? Porque ele não ora. E porque ele não ora, ele tem atitudes carnais. Olha que lição, todo mundo presta atenção. Quando Jesus ele ora, Jesus ele está orando porque ele está angustiado. Porque ali está tendo uma batalha espiritual. Vocês não estão entendendo. A maior batalha que o mundo enfrentou foi no Getsênime. Jesus, o diabo dá ouvido dele, não vai para a cruz, é um fardo, você não vai aguentar. E a Bíblia diz lá em Hebreus que ele chora, e o Pedro dormindo, e ele soa sangue, e ele está angustiado, ele: meu Pai, se for da tua vontade, mas eu não quero. E o Pai, a Bíblia diz, manda um anjo, e o anjo dá força para ele, e o diabo atormentando, e o Pai cuidando uma batalha espiritual. O destino da humanidade estava naquela. Aí a Bíblia diz que Jesus ora, e ele para de chorar. E a Bíblia diz que ele não está mais triste, que ele não está mais angustiado, porque a oração cura a angústia, porque a oração tira a tristeza. Aí a Bíblia diz que Jesus fica de pé, ele manda o Pedro acordar, e a Bíblia diz que o Judas Iscariote chega, e os soldados romanos chegam, e na hora que o soldado quer prender Jesus, o Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado. Jesus dá uma bronca nele. Jesus fala para ele: pode guardar a espada. Pega a orelha do soldado e cola. Cirurgia, sem agulha, sem linha, nada. A orelha voltou para o lugar. Olha a bronca de Jesus. Jesus está dizendo assim para Pedro: agora não é hora de lutar. Não é na força do braço. A hora que você tinha que lutar, você não lutou. A luta foi 1 hora atrás na oração, Pedro. Você, Pedro, perdeu uma oportunidade de orar comigo na oração mais importante da humanidade, porque o destino da humanidade eu venci agora. Eu te chamei para orar comigo, para lutar comigo, você não lutou. Só que você quer lutar na força? Você quer fazer do seu? Jesus está dando bronca agora. Tem gente querendo resolver os problemas do casamento, problema familiar, de saúde do jeito dela, mas na hora de resolver ela não quer resolver. Quando fala: vem na segunda-feira, vamos dobrar o joelho eu e você, ela não vem. Vamos fazer uma campanha de sexta-feira para você ser curado, vamos orar, vamos jejuar, ela não quer saber. Vamos cultuar a Deus num domingo, ela não quer saber. Mas aí ela quer resolver os problemas do teu jeito. O Pedro puxou a espada. Sabe o que é a espada hoje? É a língua afiada. Ela tem resposta para tudo. Ela não deixa barato, ela não dá o braço a torcer. Eu falo na cara mesmo. E ela corta a orelha dos outros, e ela machuca as pessoas com palavra. Ô irmão, você vai vencer essa batalha é com Jesus em oração. Porque Pedro não ora, ele é um homem carnal. Ele quer fazer na força do quê? Do braço. Ele quer resolver do seu. Jesus deu uma bronca e falou para ele: você acha que eu preciso da tua espada, Pedro? Se eu quiser, eu oro para o meu Pai, e meu Pai manda 12 legiões de anjo. A hora de lutar já passou. A nossa luta é espiritual. Tem gente puxando a espada e ferindo o marido, e ferindo a esposa, porque não está orando a Deus. Você quer vencer essa batalha? É de joelho, é buscando, é chorando junto com Jesus, é derramando lágrimas junto com Jesus. É ali que nós vencemos as nossas batalhas. Por isso que Jesus falou: guarda a tua espada aqui não serve
Então guarda a língua, guarda o braço da carne. É na presença de Deus que você vai vencer essa batalha. Porque ele não é um homem de oração, então ele se torna um homem com atitudes erradas, com atitudes carnais. Mas mais, irmãos, olha aí comigo. Olha a queda de Pedro, versículo 56, todo mundo 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos deixando, o que eles fizeram? O Pedro fugiu. Ele está caído. Ele não disse que daria a vida para Jesus? O que ele fez agora? Saiu? A Bíblia diz duas coisas. Ele deixou Jesus e ele fugiu. Duas coisas, deixou e fugiu. Vou repetir. Primeiro ele deixa, depois primeiro você deixa, depois você foge. A queda é assim. Primeiro você deixa, depois você deixa o quê? Deixa de ler Bíblia. Deixa o quê, pastor? Deixa de vir no culto. Deixa o quê? Deixa de orar na sua casa. Primeiro a gente vai deixando, depois a gente foge. Deixa eu explicar para você. A nossa queda começa assim. Eu ia segunda, eu ia quarta, sexta e domingo. Aí eu falo assim, eu estou indo muito na igreja, viu? Agora eu vou só quarta, sexta e domingo. Acho que está bom demais. Eu estou meio corrido, agora eu só vou de sexta e domingo. Aí você vai deixando. Quer saber? Eu estou indo na sexta, não está resolvendo muita coisa. Só vou de domingo agora. Aí todo domingo tá. Aí começa a faltar os domingos. É um domingo sim ou não. Agora é um domingo por mês. Daqui a pouco não aparece mais. Primeiro você deixa, depois você. Vamos falar no seu pessoal agora? Você era aquela pessoa que antes de sair de casa você lia um capítulo da Bíblia. Todo dia você meditava numa história da Bíblia. Só que agora você está muito corrido e tal, e um capítulo demora muito, e você deixou de ler uma história e um capítulo. Todo dia agora eu vou ler um versículo. E aí você fica só em um. Primeiro você deixou o capítulo, agora é um versículo. Mas é um versículo todo dia. Mas todo dia está corrido também. Agora não estou falando de igreja não, estou falando da tua casa. Agora você lê um versículo um dia sim, um dia não. Você jejuava toda quarta, agora você não jejua mais. Agora passa uma semana, nenhum versículo você lê. Você orava de manhã, de tarde e de noite. Mas você está corrido. Agora você só ora de noite. E nem de noite mais você está orando. A semana não dá 10 minutos de... A nossa queda é assim. Primeiro a gente deixa, depois a gente foge. Como assim foge, pastor? Você vai fugindo de tudo que quer te levar de volta para Jesus. Tudo. Esses dias eu encontrei. É a primeira vez que eu sou pastor no bairro que eu moro no bairro que eu sou pastor. Normalmente as igrejas, eu sou pastor de um bairro e moro em outro bairro. Essa aqui é a primeira vez, uma experiência para mim, morar no bairro que eu sou pastor da igreja. E o que tem a ver? O que tem a ver é que você encontra as pessoas aí. As pessoas me veem de bermuda, me veem de camisa regata. É porque eu vou ficar andando de terno e gravata para comprar pão. É ou não é? E aí eu trombo com alguns afastados da igreja. E esses dias eu fui no Marialva, duas meninas fez assim para mim. Aí eu falei assim, pode esconder de mim não. Eu falei, fica tranquila. Aí eu dei risada, brinquei. Falei, não vou te chamar para a igreja não, pode ficar tranquila, tá? Só que quando eu vi elas fazendo isso comigo, eu lembrei de mim. 1996, lá em Itaquera. A obreira Alessandra e a obreira Heloísa foram lá na minha casa para me levar para o culto. E quando eu vi, minha saudosa mãe falou, Alexandre, tem duas obreiras vindo para te levar para a igreja. Aí eu cheguei nos meninos e falei, faz casinha. As meninas fez casinha. O que é, Alexandre? Foi aquelas obreiras chatas que querem me levar para a igreja. Eu fugi das obreiras. A obreira Alessandra, lembra até hoje, ela me viu. Porque acho que foi a minha irmã que fez assim, olha, está ali escondida ali. Ela viu e fingiu que não. Eu não sei, mas eu acho que aquela obreira deve ter falado assim, não te chamo mais, você pode ficar se escondendo. Quem vai procurar agora é você. O diabo me pegou de um jeito que eu que procurei sem ninguém me levar. E quando eu vi essas duas meninas fazendo isso para mim, eu lembrei de mim. E eu pensei a mesma coisa, eu não te chamo mais, mas Deus vai pegar você. E é você que vai implorar para estar na casa de Deus. É você que vai implorar para alguém que se preocupa com quem? Como eu queria uma obreira cuidando de mim. Pois é, mas eu mandei uma, você fugiu dela. Então primeiro a gente deixa, depois a gente
A gente vai ignorando, não é? Hoje tem outras formas de fugir. Às vezes o pastor está ligando, a pessoa não quer atender. Às vezes o pastor está mandando um WhatsApp, a pessoa ignora. É o que? Pastor, ele está mandando uma oração e não vê mais nada. Ignora tudo. Ela está fugindo de quem? De Jesus Cristo. Então primeiro a gente deixa, depois a gente... Então cuidado, que a nossa queda é assim. A gente vai deixando, e aí vai se afastando. Mas olha a queda do Pedro. Segundo lugar, olha aí o 58, todo mundo 58. Mas Pedro seguia de quê? Você viu, gente? Alguém encontrou Pedro e falou assim: ó Pedro, isso aqui não é horário que Jesus gosta de ficar com vocês no monte? Que Jesus tinha um horário dele. Não era para você estar, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar com Jesus? Você não está mais seguindo Jesus? Não, eu sigo ele. Mas ele está seguindo ele seguia de perto. Agora é assim. Não tem gente que fala isso? Ó, eu não estou indo não, mas estou vendo na live, viu? A live às vezes é quando você está doente. Aí você assiste a live. Às vezes a live é quando o carro quebra, aí não dá para vir para a igreja, aí não tem nada a ver com isso. Eu não sou contra, por isso que eu faço live. Porque eu sei que tem gente que o filho ficou doente, não dá para vir na igreja, mas vai assistir o quê? Mas eu estou dizendo que hoje tem pessoas que estão usando a live como desculpa. Não é o filho que ficou doente, não é o carro que quebrou, não é que aconteceu um imprevisto e de fato não deu para me cultuar no domingo. Mas aí ela usa, não. Teve uma irmã que falou para mim assim: ó, eu não estou indo na igreja, mas não estou fazendo nada de errado não, viu? Você está seguindo Jesus de longe. Um dia você estava perto, um dia você não perdia culto por nada, agora você anda. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas nós estamos longe de quem? Estamos longe de Jesus. Pedro é um cara que seguia Jesus de longe. Mas mais do que isso, olha a queda de Pedro, versículo 58, lê o 58. Mas Pedro, Mateus 26, 58. Mas Pedro seguia até o pátio do sumo sacerdote. Então, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Olha a queda dele. A Bíblia diz que esse homem, olha para mim aqui, irmãos, que ele segue Jesus de longe, ele nunca está perto de Jesus. Então aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo, Jesus já está preso, Jesus Cristo está lá na casa do sumo sacerdote, aqui os caras já estão batendo nele, aqui os caras já estão cuspindo nele. Você lê a história, você tem que, para você entender a história toda, você tem que ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque às vezes uma coisa que Mateus não falou, Marcos falou, aí você monta o filme, aí você monta a história. Então a gente tem a câmera de Mateus, temos a câmera de Marcos, de Lucas e de João. E Mateus vai dizer que eles colocaram um pano na cabeça de Jesus, e empurrava ele, e batia na cabeça dele com ferro. Vai, profeta, você é profeta? Quem é que bateu em você? Quem é que bateu? E riam, e cuspiam. E o Pedro está vendo de quê? Mas vem cá, vai piorar. A Bíblia diz que ele sentou do lado das pessoas que zombam de Jesus. O que Pedro está fazendo? Está sentado com pessoas que estão falando mal de quem? Há 1 hora atrás ele estava lá no Getsêmani. Jesus estava chorando e orando, ele dormindo. 1 hora depois, ele está sentado com pessoas que estão xingando Jesus Cristo. É triste isso. Você vê uma pessoa que um dia estava servindo a Deus, e agora está sentado no bar de novo, e agora voltou para a biqueira. Um dia estava ouvindo a palavra de Deus, agora está acessando conteúdos que não agradam a Deus. Eu fiquei sabendo sexta-feira de um pastor, que, bom, eu auxiliei ele, e esse pastor ele entregou a igreja para sua filha e para o seu genro, e ele foi se internar numa clínica de reabilitação, porque esse pastor está usando droga, e esse pastor voltou a beber. E é uma bebedice que ele não tem controle, e ele voltou a usar droga, e ele falou: filho, assume a igreja, eu vou me tratar. E eu fiquei triste, porque eu auxiliei esse pastor, eu era auxiliar dele. As pregações desse homem, assim, um homem prega muito, eu vi uma unção, uma humildade, um devocional dele. E aí me falaram: você viu o que aconteceu com o pastor? Eu não acreditei, eu fiquei triste.
Porque uma pessoa usada por Deus, cheia de Deus agora, está indo lá na biqueira, um homem que pregava, as pessoas choravam do culto dele, batismo nas águas, vai estar na biqueira comprar droga, agora está indo no mercado comprar cerveja, comprar seus uísques, sei lá, seu chá, até charuto ele estava usando, escondido. É a história de Pedro. Pedro era um homem que estava do lado de Jesus, agora ele está sentado do lado de pessoas que falam mal de Jesus. Por quê, pastor? Porque ele se achava melhor que os outros, porque ele falava: desse pecado eu não faço, porque ele confiava mais nele do que em Deus, porque ele não gostava de orar, porque ele começou a seguir Jesus. Meus irmãos, ninguém cai da noite para o dia não. Ninguém volta para o bar, ninguém volta para o pecado no extremo da noite para o dia. A gente vai deixando, a gente vai descendo os degraus do abismo. Mas mais, olha a queda desse homem no 69, lê o 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, aproximou-se uma criada e lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu? Ele porém negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Há uma hora atrás ele olhou para Jesus e disse: por ti eu dou a minha vida. A Bíblia diz que uma criada olhou para ele: eu conheço você, você é seguidor de Jesus. Por que ele negou? Porque ele ficou com vergonha. Está todo mundo falando mal de Jesus, e aquele alvoroço, o que está acontecendo? Parece que prenderam o Galileu, o Nazareno, tinha que prender mesmo. Ele fica falando que é Deus. Eu ouvi ele dizer que ia destruir o templo e restaurar em 3 dias. Esse homem é um herege, e herege tem que morrer. Eu nunca fui no culto dele, eu nunca segui ele no Instagram, mas é só gente tola que segue ele. Aí o Pedro está ouvindo, e agora ele tem vergonha de dizer que um dia ele andou com quem? Aí uma empregada olha para ele e fala: você andava com Jesus? Nunca andei com esse homem. A pessoa já está afastada de Jesus quando ela tem vergonha de dizer que é crente. Ela tem vergonha de andar com Bíblia na mão. Ela é crente agente secreto. O Pedro estava ali disfarçado. Pastor, o que é um crente agente secreto? Só ela sabe, mais ninguém. Pode falar não, que é da igreja, que é seguidor de quem? Porque ela morre de vergonha. Mas os filhos do diabo não têm vergonha de andar pelado no carnaval. Verdade ou mentira? Mas o crente tem vergonha de andar com uma Bíblia no metrô. Você está andando com a palavra de Deus, você está andando com o maior livro da história, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas mais, olha a queda desse homem. Verso 71, vamos lá. E saindo para o alpendre foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele o negou outra vez com o que, gente? Não conheço esse homem. Olha o fundo do poço. Sabe o que significa conjuramento? O judeu só jura em nome de Deus. Ele está usando Deus para jurar. Ele está dizendo: diante de Deus, Deus é minha testemunha, eu não sei deste homem, nunca vi ele, nunca andei com ele. Ele está usando até quem agora? Olha o nível baixo. Tem gente que para contar suas mentiras e suas quedas, ela usa até quem no meio? Deus. Ela fala assim: eu não estou indo, mas Deus sabe do meu. Você tem que ter medo de falar isso. Olha o que a gente fala: Deus conhece o meu. Não é isso que a gente gosta de falar? Isso aí devia dar medo em você e em mim. Sabe por quê? Deus conhece o nosso coração, pastor. Conhece. Eu estou falando que Ele conhece. E porque Ele conhece, Ele sabe tudo. Coisas que só você sabe, segredos. Coisas que se você falar para a tua mulher, ela te larga. Coisas que se você falar para o teu marido, ele te larga. Coisas que eu e você temos vergonha, que só nós sabemos e está um segredo. Então quando você falar, Deus conhece meu coração, você tem que chorar, porque Ele sabe de tudo. Tudo, pensamentos, sentimentos. Então a próxima vez que eu e você falar, Deus conhece meu coração, nós devemos chorar e sentir vergonha, porque Ele sabe de tudo de nós. Pedro está no fundo do poço. Ele está usando até o nome de Deus para dizer que nunca conheceu quem? Jesus Cristo. Mas olha o versículo 73, eu vou encerrar. 73.
Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Eu queria destacar algumas coisas importantes aqui. Quando ele começou a jurar: eu juro, eu não conheço esse homem. Aí ele começou a falar. Uma pessoa olhou para ele e falou assim: você andou com ele sim, o teu jeito de falar Como assim um jeito de falar? É que Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele veio de Nazaré, ele veio da Galileia. E o que tem? Quando você conhece a região, a geografia de Israel, a região que Jesus Cristo veio é a região nordestina, do norte, lá do interior. É que nem no Brasil, se botar um pastor nordestino aqui, vocês não precisam perguntar só o seu jeito de... Eu estava indo para Alagoas, e teve um momento lá na estrada, na ida, que eu não sabia onde eu estava. Aí toda hora eu ficava: a gente está onde? A gente está onde? Aí eu olhava no GPS e falei: eu não sei onde eu estou. Eu sei que eu tenho que ir reto. Aí eu falei: eu vou ligar a rádio. Tirei o louvor, falei: vou ouvir a rádio para ver onde eu estou. Aí botei na rádio lá procurando uma estação. Aí eu descobri onde eu estava. Começou um programa lá 8 horas da manhã. Aí o apresentador falou assim: bom dia, meu rei. Eu não estou inventando, foi desse jeito. Bom dia, meu rei. Eu falei: eu estou na Bahia. Aqui é a Bahia. Porque o jeito desse baiano falar o denuncia. Aí minha mulher: como é que você sabe que ele está na Bahia? Eu falo: o cara falando bom dia, meu rei. Só os baianos que falam assim, não é? Aí o Pedro está falando: eu juro, eu não sei quem é esse homem. E Jesus Cristo, ele tinha um sotaque nordestino. Isso é bonito, porque Jesus veio do Nordeste, lá de Israel, não do Nordeste do Brasil, que nem existia. E Jesus tinha o seu sotaque nordestino. Jesus Cristo tinha o seu sotaque da roça. Que coisa linda. E o Pedro tinha o mesmo sotaque, porque ele era de lá. O único discípulo de Jesus que era da capital era o Judas Iscariote, que era de Belém, de Judá. Todos os outros eram lá do interior. Então, quando Jesus leva eles para Jerusalém, eles ficam encantados com Jerusalém. E aí, a pessoa fala assim: você fala igual Jesus, você tem um sotaque dele. Fundo do poço de Pedro. A Bíblia diz que ele começou a amaldiçoar as pessoas. Ele olhou para as pessoas e falou assim: cala a boca, desculpa o jeito que eu vou falar, sua maldita, cala a boca, eu não sei quem é Jesus, eu te amaldiçoo. Aí o cara falou: você andou com ele, eu te amaldiçoo. Ele começou a amaldiçoar as pessoas, só porque as pessoas falaram que ele andou com quem? Quando ele negou Jesus a terceira vez, a Bíblia diz que o galo canta. Pastor, o galo cantou. Agora, tem duas explicações do que o galo cantou. Primeiro é que de fato o galo cantou mesmo, uma galinha e tal, que eu não acredito, tá? Eu não acho que o galo ficou lá esperando o Pedro assim. Ele negou uma, duas, aí o galo ficou. Vai lá. Na hora que ele negar, eu vou cantar. Aí ele negou o galo. Não foi. O que é a expressão galo cantou? É a expressão romana. Lá em Roma havia uma troca de turno, 3 da manhã. E toda vez que dava 3 da manhã, que é a troca do turno dos soldados, tocava a sirene, que eles apelidavam canto do galo. Então Pedro negou Jesus 3 da manhã, na troca de turno. É como se Jesus falasse para ele assim: até as 3 da manhã você já vai ter me negado. É como Jesus falou assim: antes da troca de turno dos soldados, você vai me negar. Foi isso. Aí eles falam que é o canto do galo, mas na verdade o canto do galo é uma expressão da sirene, da trombeta, a troca de soldado. E Pedro nega Jesus. E Pedro chega ao fundo. Pedro chega ao fundo do poço. Qual que é o fundo do poço de Pedro aqui, gente? Ele jogou praga nas pessoas dizendo: eu não conheço Jesus. Quem é Pedro? Pedro é o discípulo de Jesus que queria ser melhor que todos. Ele se tornou pior. Pedro é o homem que queria ser o mais forte, se tornou o mais fraco. Queria ser o melhor, virou o pior. Queria ser o mais forte, na verdade era o mais fraco. Mas meu irmão, louvado seja Deus, que a pregação não termina aqui, que a história de Pedro não termina desse jeito. Que se terminasse a gente saía daqui triste e amargurados. Esse homem foi restaurado. Esse homem desceu no nível mais baixo. Ele nega Jesus, ele espragueja,
falando que não conhece Jesus, mas Jesus salva esse homem. E eu quero dizer para você, que não tem pecado tão profundo que eu e você caia, que Jesus não seja possível restaurar eu e você. Não há pecado que te leva tão longe, que Jesus não possa ir lá e trazer eu e você de volta. E eu queria destacar duas coisas, como que Jesus restaurou esse homem. E a primeira coisa que eu quero destacar é a restauração de Pedro, é o olhar de Jesus. Todo mundo lê o versículo 61 comigo. Vamos lá no 61? 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em quem? Em Pedro. Amém? E Pedro, se lembrando das palavras do Senhor Jesus, como disseram, hoje 3 vezes me negará antes que o galo. Como que Jesus restaurou Pedro, gente? A Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus, olha para mim aqui, ele está bravo, ele está jogando praga, ele está falando alto. Se fosse hoje tinha gente filmando, e ele está dizendo, cala a boca, eu não conheço esse homem, eu te amaldiçoo, eu não conheço. Aí o galo canta. Quando o galo canta, ele está olhando e ele quer ir embora. E quando ele vira a cabeça assim, ele vê quem? Quem ele viu? Ele quer ir embora, dá licença que eu vou embora. Aí quando ele bate o olho, a Bíblia diz que Jesus olhou no olho dele. A Bíblia diz que Jesus fixou os olhos nele. E quando Jesus olha para ele, aquele homem se treme. E aquele homem se derrama em lágrimas. Sabe como é que Jesus salvou Pedro? Olhando para ele. E esse olhar de Jesus não é um olhar de acusação. Não é um olhar assim, eu não disse que você ia me negar? Eu não falei? Bem feito, não. É um olhar de amor. Jesus está olhando para ele, e no olhar Jesus está dizendo para ele, você caiu, mas eu vou te levantar. Você errou, mas vou te consertar. Você foi no nível mais baixo de todos os discípulos, o que mais errou foi você, mas fica tranquilo. Hoje eu estou preso, amanhã vão me matar, mas eu vou morrer para salvar você, Pedro. Foi o olhar de restauração, não foi o olhar de acusação, foi um olhar de perdão, foi um olhar de amor. Eu quero dizer para você que hoje Jesus está aqui nesse culto, olhando para mim e para você. Hoje Jesus está aqui nessa igreja, e o olhar dele não é de condenar eu e você, não é de falar bem feito, olha o que você fez, olha para onde você foi. Jesus está olhando para mim e para você, e o olhar dele é de graça, é de amor, é de perdão, é de salvação, é de restauração. E é assim que nós devemos olhar para os irmãos que caíram, é assim que nós devemos olhar para os irmãos que se afastaram, não é ignorá-los. A igreja também tem que ter um olhar de amor, de perdão, de compaixão. Jesus olha para aquele homem, e quando Jesus olha para ele, a Bíblia diz, em segundo lugar, olha aí comigo o versículo 75, vocês leram 75? Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás? E saindo dali chorou. Primeiro Jesus olha, olhar de amor. Aí a Bíblia diz que esse homem começa a chorar. Como que foi o choro dele? Amargo. No grego, a palavra amargo traz a ideia de água podre. O que significa Pedro chorar amargamente? Ele sentiu vergonha dele. Ele está chorando assim, cara, olha o que eu fiz, olha onde eu estou do lado de pessoas que cuspiram em Jesus, que xingaram, olha o que eu falei, eu amaldiçoei, eu jurei em nome de Deus que eu não conheço. Então esse choro amargo, ele tem vergonha do que ele fez, ele tem nojo do que ele falou, ele tem vergonha de onde ele foi. Isso se chama arrependimento. Louvado seja Deus, porque quando Deus nos olha, sentimos vergonha de nós, do que fizemos. Você está lá no ambiente e você fala, isso aqui não é para mim, esse lugar não é para mim, eu tenho que sair daqui. E a Bíblia diz que ele chora, mas ele derrama lágrimas amargas. Ele tem nojo do que ele fez, ele tem vergonha do que ele falou, ele tem vergonha da onde ele está. Isso se chama arrependimento. Uma pessoa arrependida, ela não tem orgulho do que ela fez de errado lá atrás. Uma pessoa arrependida, quando ela fala do seu passado, ela fala com tristeza, e ela fala com vergonha, porque ela foi transformada, porque ela está arrependida. Então a restauração de Pedro começa, primeiro, com o olhar de Jesus, e segundo, com a sua confissão. Ele chora e derrama lágrimas amargas. Lágrimas de quê? De arrependimento. E eu quero concluir em João 21, não abra a Bíblia não.
A Bíblia diz que ele sai chorando e vai para a casa dele se esconder. Isso é quinta-feira. E chega a famosa sexta-feira. Só as mulheres acompanharam Jesus Cristo na cruz, e o apóstolo João. Mas na hora que Jesus tira o corpo dele da cruz, o apóstolo João não está mais lá. Então a Bíblia diz que as mulheres acompanham a retirada do corpo. As mulheres vêem o túmulo que o corpo de Jesus foi colocado. E a Bíblia diz que no domingo de madrugada, essas mulheres vão no túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, para colocar um lençol bonito, para cuidar de suas feridas. E louvado seja Deus que quando elas chegam, a pedra está removida. E a Bíblia diz que um anjo aparece para Maria Madalena e fala: Maria Madalena, ele está vivo, ele ressuscitou. E a Maria Madalena começa a se tremer: o meu Senhor está vivo, olha o túmulo está vazio. Diga graças a Deus. E até hoje ele está vazio, até hoje ele está vazio. E aí a Maria sai correndo, o anjo fala: Maria, avisa os discípulos que ele está vivo, e avisa a Pedro. Que coisa linda. O anjo falou assim: avisa os discípulos, e avisa quem? E Pedro não é discípulo? O anjo poderia falar: avisa os discípulos, que o Pedro já está no grupo de quem? Por que o anjo disse: avisa os discípulos e a Pedro? Por que o anjo fez essa referência? Porque o Pedro não se considerava mais um discípulo. Talvez o Pedro chegou para os caras e falou assim: gente, estou saindo do grupo, estou me desligando aqui do grupo, porque o que eu fiz, eu tenho vergonha de falar para vocês o que eu fiz. E os caras: o que você fez, Pedro? Cara, eu morro de vergonha, não quero falar, mas o que eu fiz é imperdoável. E eu não sou digno de falar de Jesus, eu não sou digno de ser discípulo de Jesus, então eu estou me afastando de vocês. E aí o anjo fala assim: avisa os discípulos que Jesus está vivo, e avisa a Pedro. Aí tem um detalhe: avisa a Pedro que Jesus vai ver ele lá no mar da Galileia. Aí a Maria Madalena chega lá, chorando, tremendo: o que foi, Maria? E ela soluçava: o que foi, Maria? Eu estava indo no túmulo. E o quê? E tiraram o corpo de Jesus, roubaram o corpo dele. Não, vocês não estão entendendo, não roubaram. Ele está vivo, ele ressuscitou. E ele mandou um recado, qual? Ele disse que vai encontrar vocês. E aí o Pedro, a Bíblia diz lá, e João fala, que quando o Pedro escuta que Jesus ressuscitou, João fala que Pedro sai correndo. Mentira que ele ressuscitou. Aí a Bíblia diz que o Pedro vai lá e o túmulo está aberto, e ele dá uma olhada e vê que Jesus não está lá, e ele volta correndo. E o Pedro volta passando mal: cara, ele ressuscitou mesmo, nossa, ele está vivo. Aí a Maria Madalena fala assim: Pedro, ele mandou um recado para você, para mim. Ele disse que quer ver você. Na onde? No mar da Galileia. O Pedro treme, o Pedro não consegue dormir nem comer. Jesus quer falar com quem? E a Bíblia diz que o Pedro vai lá para o mar da Galileia. Por que o mar da Galileia? Porque há 3 anos atrás, a primeira vez que Pedro viu Jesus foi no mar da Galileia. Jesus vai restaurar Pedro no mesmo lugar que ele encontrou Pedro. O que isso significa, pastor? Jesus restaura você, e para ele te restaurar, ele vai fazer tudo de novo. Diga graças a Deus. Você quer ser restaurado? Então deixa Jesus fazer tudo de novo. Como assim tudo de novo? Lembra quando você começou no culto? Lembra aquele fervor? Ele vai fazer de novo. Diga graças a Deus. Aí a Bíblia diz que ele vai para o mar da Galileia com os discípulos. E talvez os discípulos chegam para ele e falam assim: cara, o que Jesus quer falar com você? E talvez o Pedro não falou o pecado dele. Pedro, o que você fez de pecado? Por que Jesus quer falar com você? E o Pedro está ali tremendo: cara, ele quer falar comigo. Aí a Bíblia diz que eles chegam no mar da Galileia e Jesus não chega. Eles estão lá esperando, acho que ele não vai vir. Escuta, eu vou terminar. A Bíblia diz que o Pedro fala assim: vou pescar. Porque ele está esperando Jesus chegar e Jesus não. Aí ele fala: vou pescar. E esse vou pescar tem muita coisa. Sabe o que significa quando Pedro diz vou pescar? Ele está dizendo o seguinte: vou voltar à minha vida velha. Porque antes de conhecer Jesus eu era um pescador. Quando ele diz vou pescar, ele está dizendo: estou abandonando o barco de apóstolo, vou voltar a fazer o que eu sempre fiz, vou voltar para a vida velha. Aí a Bíblia diz que ele está pescando e não pescou nenhuma sardinha. Aí a Bíblia diz que Jesus começa a caminhar sobre a praia. Eles veem um homem caminhando na praia, mas eles não reconhecem que é quem. Aí a Bíblia diz que Jesus Cristo diz assim: filhos. Ai, aleluia. Jesus chamou eles de quê, gente? Todos eles abandonaram Jesus, todos. Jesus não chamou eles, seus covardes.
traidores. Jesus falou o que para eles? A gente erra, e Jesus olha para nós e fala: você continua sendo meu filho. A Bíblia diz que Jesus fala: filhos. Aí eles veem um homem e não sabem o que é Jesus, e pergunta: tem alguma coisa para comer? Aí o Pedro: tem nada não, querido, a gente está aqui jogando rede e não estamos pescando nada. Aí Jesus fala assim: joga do lado direito. Aí a Bíblia diz que o Pedro joga, e quando ele joga vem um monte, e na hora que ele vai puxar a rede ele lembra: o que aconteceu 5 anos atrás? Jesus falou para ele há 3 anos atrás: joga a rede do lado. E ele pegou muitos, e ele não está se ligando. Quando ele começa a puxar, que vem aqueles peixes, ele já se toca. Está acontecendo tudo. Há 3 anos atrás um homem, um nazareno, falou para mim: joga a rede. Eu joguei, e na hora que eu joguei veio os peixes. Na hora ele está lembrando de tudo. É isso que Jesus faz. Quando Jesus quer nos restaurar, ele faz tudo de novo. Aí a Bíblia diz que o apóstolo João, que era o mais sensível, abraça Pedro, e Pedro já está se tocando e fala: Pedro, é ele, Pedro, Jesus chegou. E quando ele olha para Jesus, talvez o Pedro comece a se tremer, ele larga até os peixes. Meu Deus, é no mar da Galileia, há 3 anos atrás foi aqui, e foi quando ele mandou jogar uma rede, e os discípulos vão até Jesus, e o Pedro morrendo de vergonha, ele não quer nem levantar a cabeça, e a Bíblia diz que Jesus acendeu uma fogueira, e Jesus fala para os discípulos: todo mundo senta em volta da fogueira, e o Pedro está diante da fogueira, e diante de quem? E aí, por que Jesus acendeu uma fogueira? Porque Pedro negou Jesus diante de uma... Jesus montou a cena do crime, e o Pedro está vendo a fogueira e está lembrando: há 2 dias atrás eu neguei Jesus diante de uma... Cara, ele está morrendo de vergonha, a cara dele está vermelha. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, levanta a cabeça, olha para mim. Tu me amas mais que todos esses? Que pergunta forte. Jesus poderia falar: você só me ama? Mas Jesus perguntou: eu quero saber se você me ama mais que todos. Por que Jesus fez essa pergunta? Porque ele disse que amava Jesus mais que todos. Aí ele olha para Jesus com muita vergonha e diz: mestre, eu te amo. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. E Jesus continua conversando, e Jesus olha para Pedro: olha para mim, Pedro. Pela 2ª vez: tu me amas, Pedro? Mestre, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas. E aí Jesus pergunta a 3ª vez: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que o Pedro fica triste, porque já é a 3ª vez. Ele com a voz embagada: mestre, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: Pedro, apacenta as minhas. Jesus fez ele falar 3 vezes: eu te amo, diante de uma fogueira. Por quê, pastor? Porque 3 vezes ele negou Jesus diante de uma fogueira. Sabe como que Jesus restaurou Pedro? Fazendo Pedro declarar: declara que você me ama. Quando vinha a proposta do pecado, quando vinha Satanás: deixa esse culto, deixa esse devocional, declare: eu amo Jesus. Mas aqui eu encerro. Jesus olhou para Pedro e disse: eu quero que você apacenta as minhas. Sabe o que significa isso? Você é o pastor da minha igreja. Pedro pecou na quinta-feira, no domingo à tarde ele se tornou pastor da igreja do Senhor. Quem é a igreja que faz isso? O pastor pecou quinta, e no domingo a gente levanta ele de pastor. O que nós como igreja fazemos? Botamos no banco, deixamos 3 meses de molho, 1 ano de molho. Ele pecou quinta, no domingo Jesus falou: você se considerava indigno de ser meu discípulo, pois eu digo que você vai liderar a minha igreja. E louvado seja Deus. Olha como Deus transforma esse homem. Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que esse homem abre a boca, e na primeira pregação dele, 3.000 pessoas aceitam Jesus. Esse homem foi curado, esse homem foi restaurado. Eu quero dizer para você que hoje Jesus pode fazer isso nesse culto, nessa noite. Talvez você cometeu um pecado grave, você não se sente digno de fazer a obra, de servir. Eu não tenho uma condição de pregar, de louvar, de pertencer a um grupo. Jesus quer fazer muito mais, quer salvar você, quer curar você, quer restaurar você. Louvado seja Deus por essa palavra. Vocês recebem a palavra de Deus? Vamos aplaudir o Senhor por essa linda palavra.